Eu quero trazer uma palavra sobre luto. Nós estamos vivendo um tempo de muito luto, de muita dor, muita perda, muito sofrimento. E todas essas perdas nos obrigam a lidar com aquele sentimento que é totalmente antagônico à vida, porque a vida é uma enorme construção e o luto é a lida com a percepção de que não há mais o que se construir. A ideia de que o que se construiu se perdeu. Porque, na verdade, a identificação do eu, ela é fruto, entre outras coisas, da percepção de quem eu sou no outro. As pessoas que fazem parte da minha vida, que construíram comigo uma história, são também parte do meu eu. Quem eu sou passa por elas. É por isso que a perda de uma pessoa produz tanta dor. Essa leitura de quem eu sou, ela acontece nessa outra existência, que uma vez retirada, passa a ser menos um daqueles sinais identificadores de quem eu sou. E é essa falta que produz desequilíbrio. E a obrigatoriedade da ressignificância, que agora, eu não podendo perceber quem eu sou através desse outro, eu preciso de outros caminhos de ressignificância. É um momento que o filho precisa se ressignificar como órfão, é um momento que o irmão precisa se ressignificar como filho único, é um momento em que o pai precisa se ressignificar como alguém que não tem filhos. E esse processo de ressignificância, ele é doloroso. E ele não tem um tempo certo. Cada um tem o seu tempo. Ninguém pode estabelecer um prazo para isso, mas o que a gente pode estabelecer é a necessidade de uma condução desse processo. O luto precisa ser conduzido. E essa condução, ela não é uma condução a partir de uma conformação. Você precisa se conformar com a morte, mas a partir de um fortalecimento. Porque conformar-se com a morte é permitir que a morte persista na nossa vida. Então, quando você se conforma com a morte, alguns, a partir do luto de alguém, mergulham num processo de morte das outras coisas. Por que algumas pessoas chegam até a cometer o suicídio? É por causa disso. A partir de uma perda, eles não se identificam mais como ser e começam a perder essa noção das coisas. E a partir dessas muitas perdas, ele diz: a minha vida não faz mais sentido. Então não se trata de conformar-se, mas de renovar-se, de criar mecanismos que permitam de Deus a cura. O livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 19, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas todas as manhãs e grande é a fidelidade do Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Quer dizer, a oração dele, de Jeremias, é a seguinte: Senhor, lembra da minha aflição, lembra do meu pranto, lembra do fel, isso é, lembra daquilo que me causou amargura de espírito. Lembra do absinto, isso é, aquilo que me levou ao equilíbrio, provocou desequilíbrio na minha vida, roubou de mim todo o meu equilíbrio. Eu elevo essas coisas ao Senhor. Todas essas coisas que me doem, eu elevo ao Senhor. E trago para dentro de mim a certeza de que a tua misericórdia não tem fim, de que a tua misericórdia se renova toda manhã e que o Senhor é tudo que eu preciso. Essa condução desses processos, a partir de uma ideia de que
há em Deus renovo, de que se eu não morri é porque Deus tem um futuro para mim, de que a despeito da perda há em Deus o que se ganhar ainda, o que se restabelecer, o que se reconstruir, vai com o tempo, não é de uma hora para outra, abrindo os nossos olhos para todas as outras coisas e para muita vida que nos cerca. Porque a tendência do luto é trazer o nosso foco para a morte. E o processo de cura do luto é trazer de volta os nossos olhos para a vida e ver a vida de Deus, e ver que Deus tem muito mais vida e que não há só essa vida, mas há também uma outra vida nele, na qual nós temos esperança de nos reencontrarmos com aqueles que já estão descansando. Portanto, nesse momento que você ouve a minha voz e na expectativa de tentar ser um pouco útil para a sua vida, uma tentativa de estender a mão a tanta gente que tem sofrido, eu quero te animar a confiar em Deus, com toda a dor e todo o sofrimento. Por mais que pareça que sejam eternos e que não haverá cura, vai passar. Permita que Deus trate e você vai ver que vai passar. Permita que Deus dê a solução, você vai ver que vai passar. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo Consolador esteja do seu lado, em nome de Jesus. Amém.